Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma série. Essa é a série de Processo Civil. Como as outras séries, essa é uma série própria para quem está revendo a matéria, então vai ser uma revisão bem sintética, bem, bem objetiva sobre a matéria. Vamos começar aqui falando de jurisdição. Então, essa é uma série própria para quem já estudou a matéria, para quem já viu essa matéria e pretende rever por causa de alguma prova, algum concurso, algo mais específico assim, ok? Então vamos lá. De jurisdição, hoje a gente vai falar do conceito, dos equivalentes jurisdicionais, das espécies de jurisdição, da tutela jurisdicional, a jurisdição voluntária, os princípios, características e escopos da jurisdição. Começando a falar sobre o conceito. O conceito clássico de jurisdição tradicional, a gente foca na palavra, né? Jurisdição vem de jurisdictio, dos latim, que significa dizer o direito. Dizer o direito é o quê? É dizer qual é o direito no caso concreto. Já o conceito moderno de jurisdição, a doutrina moderna, diz que jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito no caso concreto com imperatividade e com criatividade, resolvendo demandas que lhe são concretamente deduzidas, com a aptidão que essas decisões se tornem indiscutíveis e sem interferência, sem análise de terceiros. Então, esse é o conceito é, contemporâneo de jurisdição. Né? A, juri, a natureza jurídica da jurisdição há uma controvérsia que tem a ver com os escopos, com os aspectos da jurisdição. A parte da doutrina diz que a jurisdição é um poder estatal, então o poder judiciário. Parte da doutrina diz que a jurisdição é uma função do Estado de aplicar o direito no caso concreto, e parte da doutrina diz que a jurisdição é uma atividade do juiz que representa o Estado, representando o Estado, diz o direito no caso concreto. Então, os aspectos da jurisdição têm tudo a ver com a natureza jurídica da jurisdição, essa controvérsia. Equivalentes jurisdicionais. Os equivalentes jurisdicionais a gente pode falar da autotutela, que é realizar o direito com sua própria força. Isso aqui, na maioria das vezes, em regra, isso aqui não é admitido pelo direito, é admitido em algumas situações excepcionais, por exemplo, de esforço imediato. Se alguém é, turba a sua posse, quer tomar a sua posse sobre um bem imóvel, você tem o direito de, com os meios necessários, sem excesso, defender a sua posse, o seu bem imóvel. Isso se chama de esforço imediato e é um tipo de autotutela admitido pelo direito brasileiro, mas é uma situação excepcional. Autocomposição. Autocomposição ela tem três espécies: transação, submissão e renúncia. Autocomposição é quando as próprias partes, elas mesmas, é, resolvem o conflito. Transação, cada uma cede de uma parte. Submissão é quando a parte ré, a parte demandada, se submete, ela reconhece que a parte demandante, o autor, tem o direito. E renúncia é quando o autor, a parte demandante, se submete à parte contrária, renuncia o direito de que ela diz ter, ter legitimidade. Okay? Mediação, conciliação e arbitragem já são, é, alguns dizem equivalentes jurisdicionais, mas a arbitragem a gente vai ver que tem uma divergência aqui. A mediação ela é centrada nas causas, então o mediador ele tem como objetivo aproximar as partes, de descobrir quais são as causas daquele conflito e aproximar essas partes para que elas possam dialogar. Então o mediador ele não propõe soluções, ele tenta descobrir quais são as causas daquele conflito e como aproximar aquelas partes para que elas possam dialogar e elas mesmas resolverem aquele conflito. Já a conciliação não. A conciliação ela tem como centro o conflito. Ela pretende resolver aquele conflito que tá ali posto. Então, na conciliação, o conciliador ele propõe soluções, ele tenta entender o que tá posto ali e qual é a melhor forma, quais são as melhores formas, as formas mais apropriadas de resolver aquele conflito. Quanto aos princípios, tanto a conciliação quanto a mediação, elas
se submetem a alguns princípios. Princípio da independência, imparcialidade, normalização do conflito, autonomia da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade, decisão informada, isonomia formal e busca do consenso. Vamos lá. Independência. As partes têm que se sentir independentes, elas têm que saber que elas são independentes e podem resolver aquele conflito por elas mesmas. E, além disso, o conciliador e o mediador, eles são independentes, eles não são subordinados ao juiz, a alguém que vá dizer como eles devem atuar, eles são independentes. Imparcialidade, eles são imparciais também, se submetem às mesmas regras de, de, de suspeição e impedimento que os juízes. Normalização do conflito. Eles devem entender que o conflito é normal. O conflito não é algo excepcional e algo que deve ser eliminado da sociedade. Não, o conflito, muitas vezes, ele traz evolução. Então, o conflito deve ser enxergado pelo conciliador e pelo mediador como algo normal da sociedade e que deve ser tratado. Autonomia da vontade. Devem respeitar a vontade das partes. Confidencialidade. Eles não podem expor o que foi tratado naquele conflito, na conciliação, na mediação. Os assuntos ali tratados são sempre confidenciais. Oralidade. Não precisa... não precisam peças escritas na conciliação e mediação, tudo tratado mediante oralidade, conversas, debates. Informalidade também, nesse sentido, não tem uma rigidez formal de como deve ser tratado a mediação e a conciliação. Decisão informada. Toda decisão que as partes resolverem tomar, elas têm que ser informadas, as partes têm que estar plenamente cientes da decisão que elas estão tomando. Isonomia formal. As partes devem ser tratadas de forma isonômica, de forma igualitária. E busca do consenso, tanto o conciliador quanto o mediador, eles têm que buscar isso, o consenso entre as partes. Não adianta uma parte querer resolver de uma forma, a outra parte não querer e ser dado e o conciliador dá preferência a essa parte que quer resolver e vamos resolver dessa forma. Não, tem que ter um consenso entre as duas partes para que a causa seja resolvida da melhor forma possível. Já a arbitragem, ela é entendida pelo STJ como jurisdição e não como um equivalente jurisdicional. Então é importante a gente pontuar isso aqui. A Lei 9.307 de 96 é a lei que trata de arbitragem e ela é muito importante. Ela trata de direitos privados, direitos disponíveis, tem como elementos as partes que escolhem um terceiro, o árbitro, e uma decisão impositiva do árbitro. Então, a arbitragem ela não é uma autocomposição, ela é uma heterocomposição. Por quê? Porque é um terceiro que resolve o caso, assim como a conciliação e a mediação. Mas a conciliação e mediação ela é mais centrada nas partes. As partes, em consenso e com a ajuda do conciliador e do mediador, vão resolver a situação. É centrada nas partes. Já a arbitragem não. A arbitragem é centrada no árbitro. O árbitro, escolhido pelas partes, claro, é que vai escolher e que vai decidir qual é a melhor forma de resolver aquele caso. A corrente majoritária da doutrina diz que é uma equivalente jurisdicional, mas a jurisprudência entende que se trata de jurisdição e não de um equivalente. Isso aqui é muito importante. Lembrar também que a conciliação e a mediação tem várias regras novas lá no CPC que valem a lida. Que, por exemplo, os cadastros, os conciliadores e mediadores têm que se cadastrar no cadastro nacional e no cadastro regional. No regional, no TJ ou no TRF. Importante lembrar que os mediadores e conciliadores também passam por curso de credenciamento. Eles também devem ser graduados há pelo menos 2 anos no ensino superior. Eles podem ser punidos com exclusão ou suspensão até 180 dias. É possível mais de um conciliador e mediador na mesma causa. Então, esses detalhes são muito importantes, devem ser lidos, estão lá no CPC. Vamos continuar tratando de espécies de jurisdição. Nas espécies de jurisdição, a gente tem a jurisdição penal e a civil. Isso aqui é muito óbvio, a penal trata de crimes, a civil trata das relações civis. Jurisdição superior e inferior.
superior são os tribunais, inferior são os juízos de primeira instância, comum e especial. Comum é a Justiça Federal e a Justiça Estadual, TJ, TRF, Juiz Federal, Juiz Estadual. Jurisdição especial nós temos três: a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Essas são as três jurisdições especiais que nós temos no Brasil. Tutela jurisdicional. Quanto à tutela jurisdicional, nós podemos falar de alguns assuntos importantes aqui. A tutela jurisdicional focada na crise jurídica. A tutela que resolve uma crise de certeza é a tutela declaratória. Ou seja, se as partes têm uma dúvida, se a parte tem uma crise de certeza sobre um assunto, ela interpõe uma ação declaratória. Uma crise de relação jurídica é resolvida pela tutela constitutiva, uma crise de inadimplemento pela tutela condenatória. E essas três são tutelas de conhecimento. A crise de satisfação é resolvida por uma tutela executiva e a crise de perigo é resolvida por uma tutela cautelar. Então essa classificação da tutela jurisdicional pela crise jurídica é interessante porque ela trata desses sentidos. Qual crise é resolvida por qual tutela? Quanto à natureza jurídica dos resultados, a tutela também pode ser preventiva ou reparatória. Preventiva, por exemplo, uma ação cautelar. Reparatória, uma ação de responsabilidade civil. Quanto aos resultados, pode ser uma tutela específica ou uma tutela pelo resultado equivalente em dinheiro. Tutela específica é exatamente o que a pessoa quer. A pessoa entra com uma ação querendo que a outra parte lhe entregue o carro que ela emprestou. A tutela específica seria entregar o carro. Já a tutela pelo resultado equivalente, se o carro sumiu, desapareceu, pegou fogo, a outra parte tem que devolver o resultado equivalente em dinheiro. Então, são duas tutelas diferentes. Quanto às técnicas, podem ser tutelas comuns ou diferenciadas, comuns do procedimento comum, diferenciada, por exemplo, a busca e apreensão da lei, do Decreto-Lei 911, da alienação fiduciária. Então, essas são tutelas diferenciadas. E quanto à cognição vertical, a tutela pode ser sumária ou exauriente. A cognição sumária, a tutela sumária, é aquela que o juiz vai olhar, não vai se aprofundar no processo. Ele é o que antigamente se chamava muito de liminar. No jargão popular a gente chama de liminar. Vai conseguir uma liminar. É a tutela de cognição sumária. O juiz vai analisar aquele caso sumariamente, sem se aprofundar nas provas, nos autos, de acordo com aquilo o autor trouxe na inicial, o juiz vai decidir. Já uma cognição exauriente é o contrário. O juiz vai se aprofundar nas provas, vai entrar nos autos, vai decidir de acordo com a cognição exauriente, com aprofundamento vertical sobre aquele processo. Jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária existe uma grande divergência sobre ela. A corrente tradicional, clássica, é a teoria administrativista, corrente clássica. Ela diz que a natureza da jurisdição voluntária ela é administrativa, ela não é judicial. Por quê? Ela defende que não existe um caráter substitutivo na jurisdição voluntária. Ela diz que não existe aplicação do direito no caso concreto. Ela diz que a jurisdição voluntária pode ser resolvida por equidade, então não se aplica o direito. Ela diz que não existe lide, não existem partes, só interessados. Ela diz que não existe processo. Já a teoria mais recente, chamada de teoria revisionista, ela é a teoria jurisdicionalista. Ela diz que a jurisdição voluntária é a jurisdição, sim, porque ela diz que substitutividade não é imprescindível a um processo. Ela diz também que jurisdição não se limita ao escopo jurídico. Há jurisdição sem que se limite ao escopo jurídico de uma ação. Ela diz também que
a pretensão a ser resolvida. Há uma pretensão resistida, sim. Pode não haver lide, mas há uma pretensão resistida, sim. Tanto que a pessoa teve que entrar com aquele processo de jurisdição voluntária. Essa corrente também diz que parte não precisa estar em conflito. Pode ser uma parte no processo, mas que não esteja necessariamente em um conflito. Ela diz que existe uma causa jurídica material e existe processo, sim, diferente da corrente administrativista, a corrente clássica. Então, a natureza jurídica da jurisdição voluntária é uma divergência doutrinária ainda. Importante lembrar que na jurisdição voluntária o juiz pode decidir por equidade. Lembra que a gente estudou na LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que o juiz só pode decidir por equidade quando estiver previsto em lei? Então, no CPC está previsto. Está previsto em lei que na jurisdição voluntária o juiz pode decidir por equidade, sim. E o MP participa da jurisdição voluntária quando for necessário. Não é sempre que o MP vai participar. Princípios da jurisdição. Lembrar dos princípios da jurisdição, isso é muito importante. Investidura, territorialidade, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade, juiz natural e promotor natural. Esses são os princípios da jurisdição. Investidura. O juiz precisa estar investido de jurisdição. Quando ele passa no concurso, ele é nomeado, toma posse e é investido em uma comarca, uma seção. Aí ocorre a investidura, ele tem jurisdição. Territorialidade é a aderência ao território. Então, o juiz, quando ele atua, ele está adstrito àquele território que ele decide. Exceções: citação pelo correio, não precisa respeitar o território que o juiz está investido. Oficial de justiça pode atuar em comarcas contíguas ou em regiões metropolitanas. Lembrar também, no direito real imobiliário, imóveis situados em mais de um foro, também o juiz tem atuação sobre esse imóvel inteiro. Para penhora, também não precisa respeitar a territorialidade. E processo eletrônico. O processo eletrônico também não respeita a territorialidade porque ele é eletrônico, né? Indelegabilidade. Na indelegabilidade, ela tem o aspecto externo e o aspecto interno. O que é o aspecto externo da indelegabilidade? É que a jurisdição é indelegável para outros poderes. Então, o Poder Judiciário não pode delegar a jurisdição ao Poder Executivo, por exemplo. E o aspecto interno, outros órgãos do Judiciário não podem a eles não podem ser delegados a jurisdição. A jurisdição é daquele juiz e ele deve exercer. Não pode delegar a um outro juiz do lado. Não, eu não vou decidir. Quem vai decidir é o meu amigo aqui do lado. Não, não pode. É indelegável. Exceções. Carta de ordem. Lembrar que a carta de ordem é uma exceção à indelegabilidade, que o tribunal delega a jurisdição a um juízo de primeiro grau para executar alguma ação que o tribunal deseje que ele execute, né? Lembrar também que as funções estatais atípicas, por exemplo, o poder legislativo instaurando uma CPI, ele está executando a função judiciária, certo? Então, aí seria um caso de indelegabilidade? Mais ou menos. Pode ser considerado sim, porque está previsto na Constituição. Inevitabilidade. Inevitabilidade, alegação de ilegitimidade passiva do réu. Lembrar aqui que a inevitabilidade pode ocorrer em dois momentos. No primeiro momento, ela vincula o sujeito ao processo. E no segundo momento, ela vincula os efeitos jurídicos. Os efeitos jurídicos são inevitáveis. Então, esses são os dois momentos da inevitabilidade. Inafastabilidade. Inafastabilidade tem como fundamentos o amplo acesso à justiça, o princípio da cooperação jurídica, a decisão com justiça e a eficácia das decisões. Esses são os fundamentos da inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, o Judiciário nunca vai poder ser afastado, não pode ser
evitado, não evitado no sentido da inevitabilidade, mas o, o juiz ele não pode negar prestar uma jurisdição e a um cidadão não se pode negar a ele o acesso ao judiciário. Esse é o princípio da inafastabilidade, o mais importante previsto na Constituição em relação ao poder judiciário, né? Alguns defendem exceções a essa inafastabilidade. A justiça desportiva é uma delas. Por quê? Porque nas causas desportivas, a causa tem que ser levada primeiro à justiça desportiva. E ela vai decidir a causa, não pode ser levado diretamente ao Poder Judiciário. Alguns defendem que habeas data, ações contra o INSS, reclamação em súmula vinculante e decisões do CARF seriam exceções à inafastabilidade. Outros autores, como o Assunção, ele defende que não são essas não são exceções à inafastabilidade. Elas são só verificações de interesse de agir. Por exemplo, um habeas data. Para interpor um habeas data, para propor um habeas data, a pessoa precisa comprovar que pediu administrativamente aqueles dados que lhe foram negados e não conseguiu. Por isso que o autor defende que é uma verificação de interesse de agir. Aí analisa-se se aquela pessoa que está interpondo o habeas data, ela tem o interesse de agir. Ela já procurou na seara administrativa e lhe foi negado ou não foi dada uma resposta no prazo legítimo, né? Princípio do juiz natural. A parte não pode escolher o juiz e não pode haver tribunal de exceção. Então, esses são os dois aspectos do juiz natural. E promotor natural veda o promotor ad hoc, veda que o Ministério Público, o agente do Ministério Público seja indicado para uma causa específica. Características da jurisdição: substitutividade, lide, inércia e definitividade. Lembrar aqui, assim como lá a gente estudou na jurisdição voluntária, algumas características, aqui também, substitutividade, a decisão do juiz se substitui à vontade das partes, é a decisão do juiz que vai prevalecer. Lide, deve haver uma pretensão resistida. Inércia, o juiz não vai agir de ofício, então aqui a gente fala também do princípio da demanda. O juiz ele tem que respeitar o que foi interposto para ele, o que foi levado até ele, para que ele conheça. Então, a demanda é que comanda a atuação do juiz. Ele tem uma inércia. E depois que é trazido essa demanda ao juiz, o processo vai se desenrolar e o juiz vai tocar aquele processo. Definitividade, o juiz decide com definitividade. A decisão do juiz é que prevalece até o final. E escopos da jurisdição, isso é muito importante. A jurisdição tem escopo jurídico, social, político e educacional. Escopo jurídico é o que ela decide no mundo jurídico, é o que ficou decidido e o que vai ocorrer naquela causa entre as partes. Escopo social, a jurisdição busca a pacificação social, resolução de conflitos. Escopo político é a atuação do Estado na sociedade. E o escopo educacional, trazer às partes e à sociedade o conhecimento do direito, o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, e esse seria o escopo educacional da jurisdição. Esses são os assuntos mais importantes relacionados à jurisdição, que vão ficar aqui, e espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.